O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Então perguntou-lhe Nicodemos: como pode ser isso? Da mesma forma, disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende estas coisas? Da mesma forma, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Estas são as palavras do Senhor Jesus. E esse texto traz algumas afirmações bombásticas. A gente, logo de cara, nós já percebemos a ênfase de Jesus no texto. Jesus está dizendo que quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Jesus é muito claro na ênfase que ele dá. Ele diz que é necessário nascer da água e do Espírito. Se não nascer da água e do Espírito, ninguém pode entrar no reino de Deus. Jesus está dizendo, em outras palavras, é impossível alguém entrar no céu se não for através do novo nascimento. O novo nascimento, nessa história, ele aparece como um mistério. Jesus usa a figura do vento para mostrar que o novo nascimento é um mistério. Você não sabe de onde ele vem, para onde ele vai, mas você percebe, você sente. Esse é o mistério do novo nascimento. Nós não podemos perceber, nós não podemos sentir por estes que estão se batizando, mas só eles sabem se isso aconteceu na vida deles. E Jesus deixa claro que ninguém é capaz de explicar o novo nascimento, nem o melhor mestre da sinagoga, nem o Nicodemos conseguiu explicar o novo nascimento. Então a primeira verdade que vocês precisam saber sobre o batismo, principalmente vocês que estão se batizando hoje, que batismo não é sinônimo de novo nascimento. O verso 5, eu vou usar ele 2 vezes, mas destaco as expressões diferenciadas dentro do verso. Digo-lhe a verdade, Jesus dizendo, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Se não nascer da água e do Espírito. Batismo não é sinônimo de novo nascimento. Essa água aqui, que o texto está falando, não é a água do batismo. A água do batismo não produz novo nascimento em ninguém. A água que Jesus está falando é a palavra de Deus. Lembram de Romanos, capítulo 10, verso 17? A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. João, capítulo 13, o próprio João diz, quando ele reúne os discípulos e vai para a cerimônia do lava-pés, Jesus chega para lavar o pé de Pedro e diz, Pedro, vou lavar seu pé. Pedro diz, não, Senhor, não faça isso. Não, se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. Não, então lava o corpo inteiro. Não, Pedro, vós já estáis limpo pela palavra. A água que produz o novo nascimento, então é a palavra de Deus. A palavra, ela é tida como a água que limpa. Por isso que Jesus diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santificação nada mais é do que limpeza. O que pode limpar uma pessoa
é a palavra de Deus. Sem palavra de Deus não há limpeza. Sabe o que isso significa? Que uma pessoa pode ser batizada sem ter nascido de novo. Por isso que é um mistério. O batismo nas águas, aquelas águas ali não vai mudar a vida de vocês em nada. Vocês vão continuar a mesma vida que vocês vivem aqui agora. Aquela água não muda a vida, mas a água que é a palavra de Deus muda o nosso jeito de viver. É essa palavra que nós precisamos nascer de novo. É por ela, é só por ela. E o que nos faz nascer de novo é a fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir dessa palavra, dessa água que sacia a sede do homem. Então lembrem-se bem disso. Batismo não significa ou não é sinônimo de novo nascimento. A segunda verdade é que batismo não salva ninguém, porque o que salva, o que nos salva é o novo nascimento. Então batismo não salva. Por isso que o verso 5, a primeira expressão do verso, diz: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Jesus está mostrando qual é a condição para que o ser humano seja salvo. Nós somos salvos não porque somos batizados. Batismo não vai salvar vocês. A questão da salvação não está relacionada ao batismo. A salvação é fruto do novo nascimento, é mudança de vida, é mudança de atitude. Agora a gente entende com facilidade por que é que o ladrão da cruz foi salvo. Nem se batizou. Porque lá na cruz ele teve a revelação do Evangelho. Lá na cruz ele entendeu que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Deus encarnado que se fez homem e veio morrer no meu lugar, veio morrer no lugar dele, veio morrer no seu lugar. É por isso. O inferno vai estar lotado de gente batizada. Pensa num lugar que vai ter gente adoidado, mas tudo batizado. É o inferno. Mas lá no inferno não vai ter nenhum novo, nenhum que nasceu de novo. Nenhum. Porque Jesus disse: olha, ninguém pode arrebatar as ovelhas que meu Pai me deu das minhas mãos. Ninguém. Então vocês estão percebendo a questão do novo nascimento? Como que é uma obra misteriosa, uma obra que a gente não tem como explicar. E o que vai salvar o ser humano então é só a obra da cruz. É quando nós reconhecemos os nossos pecados. E isso só pode acontecer na vida de um homem, de um ser humano, se Deus se revelar, se Deus se mostrar. As minhas palavras, elas não podem mudar a sua vida. Mas se o Evangelho, se a graça de Deus se revelar a você, todos nós precisamos do caminho de Damasco. É só no caminho de Damasco que a gente se encontra com Cristo. É na angústia. É quando tudo já não tem mais saída. É lá que a gente encontra com Cristo. E a obra da salvação, ela demonstra isso. A obra da salvação nada mais é do que Deus demonstrando ao ser humano que ele derramou duas coisas para que o homem fosse salvo. Ele não diz para que o homem se batizasse para que fosse salvo, mas ele derrama na obra redentora, há dois derramar, não há um derramar só. Às vezes a gente pensa que é só o sangue de Jesus que nos salva. Não, são duas coisas que nos salvam. O sangue de Jesus nos justifica de todo pecado. Deus derrama o sangue do Filho na cruz. A justificação acontece, mas precisava de um outro derramar para que a salvação chegasse até nós.
Atos capítulo 1, verso 8. E Deus derrama o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da morte, da justiça e do juízo. Então Deus demonstra na cruz, através da obra de Cristo, o derramar do sangue do Filho. E através da morte do Filho, o derramar do Espírito. Porque o Filho disse, olha, fiquem tranquilos, eu não vou deixar vocês só. Eu vou, mas eu vou enviar outro igual a mim. Parecido, nós somos irmãos, nós somos um. O Espírito que os guiará em toda a verdade. Que coisa mais linda! Que coisa mais linda! Então o derramar do sangue e o derramar do Espírito aponta para que nós, como as pessoas do deserto, lembram como é o texto, ele terminou? Assim como a serpente foi levantada no deserto, também importa que o Filho do Homem seja levantado no deserto, para que todo aquele que nele crer não pereça, tenha vida eterna. Olha, que semelhança! Por que Jesus está pegando a figura do antigo? Lembram da serpente? No deserto, as pessoas se rebelaram contra Deus. E Deus enviou uma maldição que as serpentes vinham, picavam as pessoas e elas estavam morrendo. Então Deus manda Moisés construir uma serpente e levantá-la, para que todo aquele que tivesse sido envenenado pelo veneno da serpente olhasse para a cruz, para aquela serpente que havia sido levantada, e todos que olhavam, eles eram curados do veneno da serpente. Jesus está dizendo que o veneno da mesma serpente, ela ainda continua atuando e matando pessoas aqui no Novo Testamento, na nossa época, nos nossos dias. E só existe um jeito para sermos curados do veneno da serpente: é olhando para a cruz, é olhando para a obra redentora da cruz. É só lá que nós podemos encontrar a redenção e a salvação. Entenderam? Batismo então não salva, batismo é para gente salva. A terceira e última verdade sobre o batismo é que batismo não é um sacramento, batismo é uma ordenança. Batismo não torna ninguém santo, ninguém sacro, ninguém salvo. Não. Marcos, Jesus dizendo no capítulo 16, verso 16, ele diz: quem crer e for batizado será salvo. Aí em Mateus capítulo 28, Jesus diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensine-os as escrituras e batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo é uma ordem que Jesus dá para aqueles que reconheceram os seus pecados, para aqueles que reconheceram que Cristo é o Salvador. Então, o batismo, ele é para gente que raciocina, para gente que entendeu. Por isso que nós não batizamos crianças. É por isso. Jesus disse: aquele que crer e for batizado. Como que eu posso levar uma criança para ser batizada? É a maior covardia da minha parte. Eu não estou dando a opção a ela. Ela não raciocina, ela não tem fé para aquilo, para aquele ato, para esse ato público. Quem é o nosso maior exemplo de batismo? Jesus. É só você ler lá em Lucas, capítulo 3. Você vai ver que Jesus, ele vai ao batismo com 30 anos de idade. Ele é o maior exemplo. E o batismo, ele tem, além dessa ordenança, um significado para nós. E qual é esse significado? É o que o Paulo relata em Romanos capítulo 6, verso 3 e verso 4. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos em novidade de vida.
Paulo nada mais, nada menos está dizendo a nós do que no ato em que eu deito nas águas batismais, por isso que batismo significa imersão, mergulho, é você afundar a pessoa, é como se você estivesse sepultando. Jesus está dizendo através das Escrituras, Paulo está dizendo que o batismo tem esse símbolo, no momento em que você é mergulhado, é imerso às águas, você está morrendo a morte de Cristo. E quando você levanta das águas, você está ressuscitando a ressurreição de Cristo. Está claro, Romanos 6, 3 e 4. E quando fazemos isso, nós fazemos para viver do mesmo jeito que a gente vivia? Não, nós fazemos para viver em novidade de vida. Então, queridos irmãos, vocês não vão ser mais santos porque vão se batizar. Vocês só podem ser mais santos se santificarem pela palavra de Deus, pela leitura das Escrituras e pelo amoldamento pelas Escrituras. É só as Escrituras que podem mudar a nossa vida e nos dar um novo jeito de se viver. Eu comparo o batismo como se fosse uma celebração de casamento. É parecido. Batismo nada mais é do que vocês estarem anunciando às pessoas. Vocês, quando, não sei, aqui tem aí alguns que já são casados. Quando vocês foram casar, vocês convidaram seus amigos. Convidaram. Foram diante de um sacerdote. Fizeram os votos de vocês. E depois foram para uma celebração com uma festa, não é? Tinha uma festa depois, teve uma festa depois do casamento, né? E depois dessa festa vocês foram viver. Casaram-se, fizeram os votos para viver eternamente fiéis aos votos que vocês fizeram. E falando nisso, hoje vocês estão se casando, publicamente vocês estão mostrando para os seus amigos, para os convidados de vocês, que vocês estão morrendo para o mundo, que vocês estão ressurgindo para Cristo, para viver uma nova vida. E depois que vocês se batizarem, por incrível que pareça, vai ter até um churrasco para celebrar o casamento de vocês com Cristo. Quer coisa melhor do que essa? Que Deus possa abençoar a vida de vocês. E vocês que estão aqui e ainda não tiveram essa revelação do Evangelho, procure as Escrituras, porque é nelas, só nelas, que nós encontramos as respostas para as nossas angústias. Vamos nesse momento orar pela vida desses irmãos. E ficaram faltando 3 pessoas para fazer a profissão de fé, que não foram na assembleia, né? Daniel, Weber e Natália. Os outros já fizeram a profissão de fé. Então, nesse momento, eu vou convidar o Daniel. Vem, Daniel. Nós só vamos te batizar, Daniel, porque você já tem consciência do ato. Eu queria que você dissesse por que é que você quer se batizar. Porque eu quero cumprir o mandamento bíblico, poder tomar da Santa Ceia e confirmar minha fé com Jesus. Muito bem. Então Deus abençoe a sua vida e pode sentar. Natália e Weber, pode vir, vem um de cada vez e aí digam para as pessoas por que é que vocês querem se batizar, por favor. Depois do discipulado que vocês fizeram, por que é que vocês querem se batizar? Você, né? Você. Porque desde que eu fui alcançado por Jesus, eu quero viver o Evangelho e seguir a Cristo. Muito bem, pode sentar. Essa palavra é muito linda. Desde que eu fui alcançado. Nossa, que coisa mais linda. Isso tem uma profundidade teológica. É diferente. Né? Tem uns abelhudos que chegam e dizem: desde o dia que eu aceitei. Não aceitou nada. É Ele que te chamou, é Ele que te revelou, é Ele que te mostrou.
Glória a Deus pela sua vida, viu, minha irmã? Tá nascendo bem. Eu também vou me batizar porque Jesus me encontrou, me alcançou e desde esse dia a minha vida se transformou. Minha vida, a vida da minha família, dos meus filhos. Deus tem nos abençoado com muitas graças e é por isso eu sinto que eu tenho o dever, a obrigação de cumprir esse mandamento bíblico. Deus abençoe, pode sentar. Nesse momento vamos nos colocar em pé. Vocês ficam sentados, vocês batizados. Fiquem sentados. Vou pedir para que os irmãos estendam as mãos em direção a esse grupo tão bonito. Senhor, nós os apresentamos diante do Senhor. Essas vidas, ó Deus, que eles possam, na verdade, testemunhas fiéis do Senhor. Que eles possam verdadeiramente publicar hoje e para sempre, enquanto nesta terra eles viverem, a fé, o compromisso, que eles possam se doar verdadeiramente a Ti, Senhor, e que a Tua palavra possa moldá-los dia a dia, transformando-os na imagem do varão perfeito, que é Cristo, o nosso Redentor. Nós nos alegramos muito, Senhor, mas sabemos que a Tua alegria é infinitamente maior, porque a Tua palavra diz que quando um pecador se arrepende, há festas nos céus. E hoje nós temos aqui 10 pessoas que foram alcançadas pelo Senhor. Glórias, louvores e honras sejam dadas a Ti, Senhor Jesus, porque Tu és maravilhoso. Tu és o Deus de toda a eternidade, o nosso conselheiro, aquele que ministra a paz em nosso coração. Pai, no nome de Jesus, dê a estes um coração ensinável. Coloca guardas em seus lábios, fome e sede de buscar o Senhor e conhecê-lo cada vez mais pelas Escrituras. É isso que nós ministramos sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Nesse momento vocês podem se dirigir aqui. Os irmãos que vão ser os batizadores é o Paulo Cerosino, o Juliano. E como temos o Ioras e o Daniel, que são filhos de diáconos da nossa comunidade, eles serão batizados pelos pais. Amém, Senhor. Mas que a neve, mas que a neve, sem este sangue lavado, mais altos que a neve serei. Tão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos tocam quanto Ele amou. Fez desse chão purezas para o mais purificador. Fosse mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Deixa. Não tem sim. Faz isso aí. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. As águas do Jordão desceu, Jesus o Redentor, o Deus eterno que morreu por nós em santo amor. O exemplo seu devemos ter, por lei a nos seguir. Quem salva está por seu poder, seus passos quer seguir. Por nós morreu Jesus na cruz e nos remiu do mal. Abriu caminho que conduz à vida divina. Nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, o Redentor, o Deus eterno que morreu por nós em santo amor. O exemplo seu devemos ter, por lei a nos exigir. Quem salva está por seu poder, seus passos quer seguir. Por nós morreu Jesus na cruz e nos remiu do mal. Abriu caminho que conduz à vida divina. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bendito Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Nossa, Briana, hein? Seja bendito seu sangue, que por nós pecadores Cargado. verteu. Fez desse sangue lavado, com roupas que não são, os pecadores remidos, que perante Olha lá, escorregou. Deus hoje estão. Tá nervosa, né? Nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Com espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas
certo? Pessoal, vamos dirigir a Deus uma oração em agradecimento. Paulo, nos conduz a oração, Paulo. Pai, nós te louvamos, Deus, por esse momento, Pai, tão glorioso. Obrigado por tua presença aqui nesse lugar, nas nossas vidas, Pai. Nós te louvamos, Deus, por tão grande salvação. Obra tua, Senhor. O Senhor se revelou a nós. E o Senhor tem a cada dia, Pai, se revelado a pessoas, Deus. Nós te louvamos por tudo, Deus. Por essas vidas, Pai, que nesse momento, Pai, obedecem a tua ordem, Senhor. Se batizando, Pai. Cuida deles, livra-os, Deus. Conduza-os a cada dia, Pai, nos teus caminhos, para a tua glória. E faz vivê-los, Pai, para a glória do teu santo nome, Deus. E é no nome santo de Jesus que nós oramos. Agradecidos em nome de Jesus.